Estamos de regresso então para a parte final do A Nossa Hora, a edição de terça-feira, no dia em que fazemos uma paragem para uma reflexão profunda em torno dos possíveis conflitos religiosos. O que estaria por detrás, causas e possíveis consequências. Ora, antes de voltarmos ao segundo painel, vamos conferir mensagens que nos caem na nossa página oficial do Facebook, onde somos vistos em tempo real, e agradecemos desde já a todos pelo calor da audiência e também pela partilha da nossa página, que cresce a cada dia. Elsa Franca diz: o grande conflito é uma realidade. Xavier Amboni também deixa a sua opinião no que diz respeito ao tema. O conflito provém de não nos amarmos uns aos outros. A Katia Dai, que também nos escreve, daí, assim é que é, boa tarde. Acho que devia estar aí um líder a representar os muçulmanos. Faz todo sentido, principalmente neste mês sagrado para os muçulmanos. A ver, vamos nós. Tudi, da Catarim, um dos problemas é que muitos jovens acham-se muito inteligentes e menosprezam seus pastores. João Joaquim Cardoso, algumas igrejas querem estragar alguns pastores. Não percebo muito bem a sua colocação, mas mesmo assim, obrigado João Joaquim e a todos que participaram daqui da interatividade através do nosso Matbode na nossa página oficial do Facebook. E prontamente respondemos ao chamado aqui dos nossos internautas. Temos sim esta diversidade de representantes, de líderes religiosos na nossa sala de estar, Lili. Pois é um tema que realmente merece ouvir opiniões distintas das diversas religiões que existem e, portanto, nós contamos nesta segunda parte, ou melhor, nesta última parte do nosso programa, com a presença do Sheikh Abdul Rahman. Assalamu alaikum, seja muito bem-vindo. Contamos sim com a participação do líder religioso, Abdul Rahman, mas também vamos contar com a presença do apóstolo Pedro Fumo. Muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa hora. Shalom, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É interessante, nesta mesma forma de saudação, nós notamos formas diferentes, mas o importante é que nós adoramos um e único Deus. Querem comentar um pouco em torno disto? E aliado a isto, por que razão temos tanto conflito se falamos a mesma língua? Acho que posso dar o ponto de partida. Não há como falar de conflitos ou qualquer outra coisa sem voltar para a Gênesis. Então é importante nós entendermos como é que tudo começou, não é? E a Bíblia nos diz que tudo no início estava bom, era perfeito, até a queda do homem, não é? É aí onde tudo começa para o ser humano em termos de coisas erradas que começaram a acontecer na face da terra. Então nós temos um exemplo concreto de 12 irmãos, não é, que a Bíblia relata, Caim e Abel. E o que aconteceu entre esses dois? Tanto Abel, assim como Caim, foram os dois ofereceram sacrifício a Deus. Contudo, Deus não aceitou o sacrifício do Caim e aceitou o sacrifício do Abel. Por quê? A forma como o sacrifício estava a ser oferecido é que agradou ou aborreceu a Deus. Então, dado isto, Caim encheu-se de inveja no seu coração e atentou contra o seu irmão e o matou. E a partir daí nós temos o primeiro registro na palavra de Deus que fala de intrigas. Que fala de conflito. O primeiro conflito, além deste, né, nós podemos falar do conflito entre Deus e Satanás. Que antes era o bem e o mal. Exatamente. Então, o primeiro conflito, na verdade, não começa na terra. O primeiro conflito começa nos céus. Não é? E o segundo conflito, ou o primeiro na terra, começa numa família. Então, é importante nós entendermos estas coisas todas. Começa numa família. Eu quero chegar na igreja, então vou começar assim, desse jeito. Então, começa numa família entre irmãos, Caim e Abel. Abel foi morto pelo seu irmão Caim. Não é? Então aí começam as divergências. Quando vamos mais para frente, nós vemos também uma outra história que a palavra fala sobre os filhos de Isaac. Não é? Aliás, não os filhos de Isaac, os filhos de Jacó. Que Jacó ele foi tendo filhos, não é? Não, eu estou aqui a fazer confusão. Os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão. Abraão, ele foi prometido um filho por Deus.
E Abraão apressou-se a ter um filho fora daquilo que era a vontade de Deus. Ele não esperou a promessa de Deus. E ele foi ter um filho com uma serva, uma empregada. E o nome desse filho chamou-se Ismael. E depois teve também o filho agora da promessa, que nasceu que teve com a sua esposa Sara. E é o Isaac. E é daí onde surgem duas religiões muito grandes aqui na face da terra, que é o islamismo e o cristianismo. Ainda bem que estão Parando praticamente aqui as duas bem representadas Pois. aqui. Uma nota Vamos introdutória muito nobre, que traz até muito aprendizado. Pois. Vamos sim ouvir do Sheikh Abdul Rahman o que é que o Alcorão, já aqui distinguindo a Bíblia e do Islã, não é, fala-nos em torno deste conflito de religiões. Bom, primeiro agradecer pelo convite, aliás, agradecer mesmo a Deus, não é? A Allah, por mais uma oportunidade de fazer parte deste painel, não é? Ou por fazer parte deste painel, mais uma oportunidade da minha vida, não é? E indo concretamente às vossas questões, uma das questões que foi colocada, só para recapitular, tem a ver com a nossa saudação. Porque a diferença das saudações. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, shalom, Adonai. Bom, salam quer dizer paz. Shalom também quer dizer paz. Portanto, não há aqui uma diferença, apenas a diferença está mesmo nas línguas. Uma língua é árabe, outra língua é o hebraico, não é? Portanto, em termos de saudação, estamos em comunhão. E em termos de conflitos? Certo, ainda vou lá. Em termos de conflitos, pronto, o pastor aqui tocou um assunto. E a nossa confirma. Confirmar, eu ainda vou explanando. Pois. Vou explanando. É assim, o primeiro conflito, na verdade, aconteceu antes do homem aparecer na Terra, pois este conflito tem a ver com o orgulho. O pastor tocou o segundo conflito, que é a inveja, mas o primeiro conflito tem a ver com o orgulho. Pois, de acordo com o Alcorão, diz-nos que Satanás teve orgulho depois de Adão ter sido criado. História islâmica diz-nos que Adão foi criado do barro, e enquanto que o Satanás foi criado de fogo. Portanto, depois do homem ter sido criado, Deus ordenou aos anjos para que eles pudessem prostrar-se diante da criatura feita por Deus. E Satanás pura e simplesmente ignorou o pedido, ou seja, a ordem de Deus, e ele disse que não posso me prostrar diante de barro, pois tu me criaste através de fogo, eu sou superior que ele. Portanto, este foi o primeiro erro cometido por Satanás contra o homem, e este foi o primeiro conflito que podemos ver e viver. Segundo, foi exatamente o que o pastor disse, indo concretamente aos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão, de acordo com a interpretação de histórias judaicas e cristãs, dizem que Ismael não foi o filho da promessa. E eu não sei se este seria o nosso debate, porque nós aqui chegaríamos à conclusão de quem foi o sacrificado. Se Ismael não foi o filho da promessa, quem foi o filho da promessa? Portanto, isto não estaria dentro daquilo que é o nosso pacote desta discussão, ou nesta discussão. Mas, em todo caso, quero aqui dizer ao pastor e aos telespectadores que Agar, assim como a Sara, as duas esposas de Abraão, elas foram esposas de Abraão. Sendo esposas de Abraão, Ismael também foi filho de Abraão. Isto é, foi o primeiro filho de Abraão. A promessa foi feita para que nascesse Ismael. É aqui onde nós encontramos o maior conflito, pois os cristãos e os judeus dizem que Abraão, ou seja, Ismael, não foi o filho da promessa. E nós, muçulmanos, dizemos de viva voz que Ismael foi o filho da promessa. Portanto, este é um dos conflitos que podemos ver e viver. Pois a linhagem de Jesus, notamos que vem a partir de Isaac, e a linhagem de Muhammad vem a partir de Ismael. E para que enraizassem ou incutissem uma inimizade entre judeus, cristãos e muçulmanos, os judeus
contaram esta história mal contada, passa a repetição, para que houvesse sim um conflito entre estas duas religiões. Mas E atualmente, nas igrejas, o que justifica este aparente conflito existente? Já percebemos a doutrina, a origem de cada, o percurso todo, mas atualmente, olhando para a nossa realidade, o que é que estaria por detrás dos conflitos nas igrejas? Danny Ripanga, você está a viver a atualidade e você conhece a realidade atual. Não é por acaso que Deus deixou-nos com livros sagrados, que é para nós podermos recapitular ou então aprender do passado. Nós aprendemos do passado, que é para podermos conhecer o presente. E melhor perspectivar o futuro. Exatamente. Portanto, se atualmente estamos a viver conflitos, nós temos que crer e temos que ter a certeza de que estes conflitos não são de hoje. Mas uma das coisas é certa, é que o dinheiro hoje está a falar mais alto, orgulho idem, assim como a inveja. Tudo a ver com a ganância, tal como foi dito na primeira parte do nosso debate. Em meio a este conflito todo, nós percebemos que até a Bíblia Sagrada, estava aqui o Sheikh a falar em torno de buscar a salvação na Bíblia, no Alcorão, que são livros que devem sim perspectivar o nosso futuro, garantir o nosso presente, mas até a Bíblia hoje em dia está a ser adulterada. Quero comentar um pouco em torno disto e qual pode ser o impacto deste adultério da Bíblia? Eu queria talvez fazer alguns comentários. À vontade. De forma sintética, senão fugimos obviamente da nossa linha de pensamento, que é o conflito religioso. E é melhor até deixar, talvez num próximo fique programa, à vontade. Podemos tratar sobre esse assunto, podemos um debate infindável. A questão era sobre o que? Desculpa. Pois, a Bíblia que está a ser atualizada, está a ser adulterada. Ou adulterada. Hoje em dia até o Kanye West lançou uma Bíblia. Esta é uma boa nova. Olha esta. Ok. Jesus Cristo e os profetas, os apóstolos, já previam na palavra de Deus acontecimentos disso. E ele disse em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas. E ele ainda diz, os falsos profetas os conhecereis pelos frutos. Quer dizer, Jesus estava a reconhecer que em algum momento na face da terra haveria essa questão de adulterar-se a palavra de Deus, adulterar-se a mensagem, sobretudo, não é? A mensagem que deve ser entregue às pessoas. Então, ele já vem a cautelar, dizer que haverão pastores que virão vestidos como ovelha, mas na verdade eles são mercenários. Eles de pastores não têm nada, o que eles querem é ganhar lucros, não é? Através das pessoas. E não sabemos, qualquer pessoa que está em alguma aflição, não é? Se ouve que o pastor X, o profeta X, opera milagres, opera milagres, e naquela aflição a pessoa vai procurar esse tal pastor. Movida pelo desespero. É daí que faz sentido a instituição do apostolado, dos profetas, dos pastores, dos evangelistas e dos mestres da palavra. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para que essas pessoas que vêm como pastores, mas na verdade não são pastores, sejam baradas pelo conhecimento que as pessoas já têm. Uma ovelha instruída não vai ser facilmente tirada do meio da igreja. E é o que nós, na plenitude, a igreja que eu tenho estado a liderar, temos feito. Nós ensinamos a ovelha, de modo que quando aparecem os falsos profetas, saibam identificar que este aqui não é de Deus. Porque às vezes até ele pode falar palavras bonitas, adornadas, que vão de encontro com a necessidade das pessoas. Mas o caráter daquela pessoa, o viver diário daquela pessoa, não coaduna com a palavra de Deus. No primeiro painel estavam aqui a perguntar sobre as qualificações, os requisitos, né? Os requisitos. E a palavra de Deus, eu só peço que me deixem ler aqui. Fique à vontade. Né? Será que basta apenas estudar teologia, ter boas práticas e palavras para ser este líder de que tanto se fala aqui? Então, diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, e diz assim: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo ou pastor, apóstolo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Primeiro ponto. Ele deve ter um testemunho, uma boa reputação.
Então nós vemos aí nas redes sociais, nas televisões, pastores com uma reputação, só Deus. deixam Né? Pessoas que ostentam. Só Deus. Pois. Então, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas eu vi alguns aí que estavam embriagados aí nas redes sociais. Mas, Pastores. sim, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Esse é outro ponto. E vamos parar neste ponto. O Exato. tempo que nos foge, temos que Exato. rentabilizar ao máximo. Exato. O ponto dinheiro, que foi aqui muito bem tocado pelo nosso sheik, que tem a ver com a inveja, a ganância, o dinheiro, o gosto pelo dinheiro. O dinheiro faz mal aos religiosos? Bom, o dinheiro não faz mal aos religiosos, mas mal aplicado ele faz mal. Do mesmo jeito podemos dar o exemplo do fogo, não é? O fogo, se nós usamos mal, ele faz mal, mas se usamos bem, ele é benéfico para nós. Portanto, o dinheiro nunca fez mal, senão àqueles que mal usam este mesmo dinheiro. Ter o amor ao dinheiro, isto é o que faz mal. Porque nós, hoje em dia, nos esquecemos do propósito pelo qual Deus nos enviou à Terra. Porque nós estamos de passagem, todos nós sabemos. Pois, se ontem éramos crianças, hoje somos o que somos. Todo e qualquer um, seja velho, jovem, criança, espera amanhã tornar-se pó, neste caso morrer. Se morre, com quem deixa os seus bens? Com quem deixa o seu dinheiro? Portanto, o dinheiro, se está na minha mão, eu tenho que saber que Deus quer me usar para ajudar as outras pessoas. E pode ser este dinheiro a principal razão para este conflito entre igrejas, porque, tal como foi dito aqui, há vezes inúmeras em que os líderes religiosos são mercenários, buscam dinheiro para objetivos próprios. Obviamente, em algum momento, para justificar, conseguem erguer templos vistosos, o que, em algum momento, pode criar esta comparação entre as diferentes igrejas. É a altura de banir o dízimo, já que é bíblico, para evitar esta ganância, esta má gestão? Bom, eu acho que cortou-me Deni Ripanga. Desculpa, imensas desculpas por isso, mas estamos mesmo a tentar explorar ao máximo o seu conhecimento. Está certo. Está tudo bem. Vou cortar o meu fio de pensamento e vou terminar dizendo o seguinte, que dinheiro como tal, vou repetir, dinheiro como tal não é problema para o ser humano, mas sim amor ao dinheiro, este aqui é o problema. Acumular tesouros na terra, enquanto que sabe que amanhã vai deixar, sem ajudar o próximo, isto é que é mau. É importante pedir a sabedoria de Deus, a Sem sabedoria dúvida, divina. sem dúvidas, Pois. sem dúvidas. Talvez fazer alguns comentários. Nem sempre teve dinheiro na face da terra. Mas há uma coisa muito importante que a palavra de Deus fala em Gênesis, quando Deus ele faz o homem, ele dá algumas ordens ou mandamentos ao homem. Dominai a terra, governa a terra e sujeitai a terra. Quer dizer o quê? Deus estava a dizer a Adão que ele devia ter uma boa capacidade de gestão dos recursos que estavam à sua disposição. Exato. Então, o que é que está a acontecer? Há muitas igrejas que talvez os pastores até sejam bons pastores em termos de cuidar de ovelhas, mas são maus gestores. Porque o problema do dinheiro não é o problema só da igreja. Qualquer outra instituição, se tem um mau gestor e que não saiba usar os recursos lá disponíveis, até recursos humanos às vezes, logicamente que haverá alguma coisa lá que não vai andar bem. Agora, quanto à questão do dízimo, perguntava se deve ser... É uma das principais bases do sustento da igreja, mas também é motivo de conflito entre os líderes religiosos. Banir o dízimo seria ideal? Banir o dízimo, estamos a dizer que iríamos contrariar a palavra do Senhor, não é? Porque Ele é que instituiu o dízimo. Então, só podemos banir o dízimo se Ele que estabeleceu, Ele que é o legislador, banir o dízimo. Esperemos o regresso, então, do Senhor à Terra. Não sei. O tema e a conversa estão bastante interessantes, mas o tempo realmente já é escasso. É a altura de tecerem considerações finais, deixar uma mensagem aos nossos telespectadores, faça o nosso tema de painel. Pois, talvez como acabar com os conflitos religiosos, o caminho. Só dizer aqui que a igreja do Senhor Jesus Cristo, não está dividida. Nós que estamos na igreja, que vivemos
na igreja, não é? Pela igreja, nós sabemos que a igreja não está dividida. Agora, o que está a acontecer? O inimigo da igreja, ele divide os pastores para reinar. E parece que nós estamos divididos. Mas, na verdade, nós estamos divididos. Nós somos um em Cristo Jesus a nível mundial. Então, apelar aqui a todos os pastores que continuem unidos, unânimes, não é? Porque a nossa missão é ganhar almas para Jesus Cristo. E Deus abençoe a todos que nos vê, a família Plenitude e também a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Deus abençoe vocês. Amém. Sheikh, nós queremos agradecer pela sua presença. É a altura de ser considerações finais. Nós sabemos que este mês é especial aos muçulmanos. Sem dúvidas. Pois. Prontos, em últimas considerações, e como Deni Ripanga disse, trazermos aqui soluções para que haja união entre os religiosos. Pronto, dizer que nós temos que respeitar a fé dos outros. Pois. Respeito é algo que vai mudar quase tudo nas nossas vidas. E desejar um Ramadã feliz a todos os que estão a nos assistir. E pronto, continuação do bom trabalho também a todos os que estão neste momento a trabalhar. Muito obrigada e até à próxima oportunidade. É a altura de nós conferirmos o nosso espaço Mão Solidária, Dani. Mão Social hoje em presença de um jovem que vem em busca de uma possível ajuda por parte da nossa sociedade. Já agora vai se apresentar e também esclarecer-nos o caso. Muito boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Senhor Canivete, sou o tio do Cássio Mutambe. Penso que vocês têm estado a acompanhar